Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre o Iluminismo, esse importante movimento filosófico lá do século XVIII. Lembram? O Iluminismo, além de ser um importante pensamento, influenciou a independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa, no Brasil, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Então, bora comigo! Bem, pessoal, o Iluminismo é uma filosofia burguesa. Ele é feito pela burguesia e para a burguesia. Ele é um movimento político. Ele propõe a derrubada de poder absolutista e a tomada de poder pela burguesia. O Iluminismo ele é do século XVIII. E luz significa razão, conhecimento, guiar-se pela razão, pelo conhecimento. Lembra o mito da caverna de Platão, ir em direção à luz, ir em direção ao conhecimento. E o lema do Iluminismo é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Vamos pensar a nossa aula assim. Vamos dividir o que o Iluminismo critica, o que ele defende e o que ele influenciou. Beleza? Então, o Iluminismo critica o antigo regime, que é o absolutismo. Então, o ancien régime, o antigo regime é o absolutismo. O Iluminismo critica a intervenção do Estado na economia. Lembre-se que dentro do Iluminismo teremos a fisiocracia e o liberalismo clássico, que são movimentos que defendiam a liberdade econômica. O Iluminismo critica aquela ideia que o poder do rei vem de Deus. Não, o legítimo poder é o poder que vem dos cidadãos. Lembra da teoria de Jacques Bousset? Teoria do direito divino dos reis. O poder do rei vem de Deus. Os iluministas não concordam com isso. O legítimo poder é aquele que vem dos governados, tá? Turma, então o Iluminismo vai defender um Estado laico, um Estado separado da religião, tudo bem? Então o Iluminismo critica o absolutismo, a teoria do direito divino dos reis, a Igreja Católica e a intervenção do Estado na economia. Bem, turminha, do ponto de vista do que defende os iluministas. Ah, Marcelo, eu posso inverter o que eles criticam. Pode também no vestibular. Mas vamos pensar mais coisas, né, galera? Vamos ficar acima da média, tá bom? A aula pode sobrar, não pode faltar nunca. Beleza? Vamos lá, então. Os iluministas defendem um governo constitucional. Independente de ser monarquia ou república, o importante é ser constitucional. O rei, um presidente que obedeça a uma constituição elaborada por um parlamento eleito pelos cidadãos. Os iluministas também defendem a separação dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, já que o rei absolutista, turma, tinha todos esses poderes em suas mãos, ok? Vamos lá. Defendem um Estado laico, um Estado separado da religião. Religião para um lado, Estado para outro. É um Estado laico, ok? Turma, importante também, eles defendem a propriedade privada. A propriedade privada ela é sagrada para a burguesia. É o direito de você ter uma propriedade privada e o dever do Estado em protegê-la, tá? Outra coisa importante, turminha, facinho para guardar, hein? Defesa dos direitos naturais dos cidadãos. Direito de ir e vir, de expressão, de ser feliz. Todos nós temos o direito de buscar a felicidade. Bonito. Tá, turminha? A igualdade perante a lei, a igualdade jurídica. Os iluministas não estão preocupados com a igualdade social. Como eu disse no começo, é um movimento burguês feito pela burguesia e para a burguesia. Quem vai estar preocupado com a igualdade social serão os socialistas. Mas isso é mais para frente. Ah, Marcelo, então o iluminista não é tão revolucionário, só fala em igualdade jurídica, não fala em igualdade social. Turma, você acha que para a época, ó, século XVIII, 1750, 60, você acha que é fácil falar para o nobre, olha nobre, o marquês, o conde, o seu servo, ou aquele pequeno burguês,
ou aquele peão, tá? Todos eles são iguais a você perante a lei. Então eram palavras revolucionárias para a época ali. Ok, turminha? E do ponto de vista econômico, os iluministas defendem o livre comércio, a livre concorrência, o livre mercado. Olha, galerinha, uma coisa muito simples, mas que cai muito em vestibular, é tudo que o iluminismo vai influenciar, tá? Então, o iluminismo influenciou a independência dos Estados Unidos. Eles foram os primeiros, né? Eles, os Estados Unidos, foram os primeiros a colocar em prática as ideias iluministas. Não se esqueçam disso. Revolução Francesa, no Brasil, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Se quiser esnobar, pode colocar também aí a Conjura Carioca, a Conjura Literária. E também influenciou a independência da América Espanhola. Como vocês podem perceber, o iluminismo nasce na Europa, mas viaja pelo mundo. Bem, turma, vamos agora começar a falar então dos pensadores iluministas. Vamos começar com John Locke. Locke, galera, foi um precursor do iluminismo. Locke, que vocês estão vendo aqui, ele foi contemporâneo das revoluções inglesas. Ele viveu ali a Revolução Gloriosa, ele viu o Bill of Rights, não é isso? O parlamento inglês se sobrepondo ao rei, instalando a monarquia constitucional inglesa. O Locke, então, ele é um precursor do iluminismo. Tá? O Locke, a sua principal obra é o Segundo Tratado do Governo Civil. E para ele, a soberania reside na população e não no Estado. O rei, o governante, ele deve seguir uma série de leis elaboradas por um parlamento, eleito, né, escolhido pelos cidadãos. Então daí a soberania está no povo. É o que eu falei agora há pouco, né, turminha? É um governo constitucional que deve seguir uma constituição elaborada por representantes do povo, tá? O Locke também é um grande defensor da propriedade privada. Isso é muito usado no vestibular, tá? Aquilo que é sagrado para a burguesia, propriedade privada, o direito de você tê-la, a obrigação do Estado de defendê-la, de protegê-la, tá? O Locke, turminha, ele é um desses filósofos que nós chamamos de contratualistas. Existe o contrato aí. O legítimo poder é aquele que vem dos cidadãos. O governante, ele é eleito, ele deve obedecer a uma Constituição. Então existe o contrato. Nós elegemos um governante para que ele garanta os nossos direitos. Ir e vir, expressão, propriedade privada, para que defenda a nossa vida. Se o governante não cumprir esses deveres que ele tem, né, para com os nossos direitos, nós temos aí então um outro direito. E agora o momento plus turbo. É o direito de rebelião. Porque é o contrato. Olha, nós te elegemos para que você garanta os nossos direitos. Se você não garantir nossos direitos, você não está cumprindo o seu papel. Então nós temos um outro direito. Se liguem. Direito de rebelião. Que é um direito que os cidadãos têm de mudar o governo ou até mudar a forma de governo. Tá? Porque o governante não está cumprindo o seu papel. Ele está rompendo este contrato. E caso o vestibular peça algum exemplo de direito de rebelião, é fácil. Na prática, independência dos Estados Unidos, romper com a metrópole. Revolução Francesa, romper com o governo absolutista. Então esse é o contrato em Locke. Nós elegemos o governante para que ele garanta todos os nossos direitos, para que ele obedeça às leis. Caso ele não faça isso, ele está rompendo o contrato. Então podemos mudar essa forma de governo. Outro nome muito importante do iluminismo é o francês Voltaire. A sua obra mais importante chama-se Cartas Inglesas ou Cartas Filosóficas. Voltaire que vai fazer duras críticas à França absolutista, obsoleta, atrasada, clerical, e vai elogiar a monarquia inglesa que já está vivendo o Bill of Rights. Viu que legal? Marcelo, quer dizer então que o Bill of Rights ali, a monarquia
constitucional inglesa influenciou os iluministas? Influenciou sim, viu, turminha? Bastante, tá? A principal ideia do Voltaire para o vestibular é a ideia da liberdade de expressão. Lembra-se da frase dele? Posso não concordar com uma única palavra que dizes, mas lutarei até a minha morte pelo vosso direito de dizê-la. Outra coisa muito importante, Voltaire, é que para ele, as pessoas mais preparadas para governar seriam as pessoas mais cultas, mais sábias. Então Voltaire defende uma monarquia ilustrada, ou seja, um rei iluminista. Só que aí, muitas vezes, os alunos confundem, e não pode confundir. Voltaire não está defendendo o despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido, já vou explicar. São monarcas europeus que adotaram algumas medidas iluministas, mas sem deixar de ser absolutista. O que o Voltaire defende é um rei iluminista de verdade. Entendeu? Então, muito cuidado com suas palavras do vestibular. A tese de Voltaire, um rei iluminista, vai servir de base para o despotismo esclarecido? Sim, só que é uma deturpação da ideia dele. Porque no despotismo esclarecido, os reis tomam algumas ideias iluministas, mas eles não são iluministas puros. Entendeu? Eles vão manter o seu poder absolutista. Outro filósofo muito importante é o filósofo Barão de Montesquieu, Charles de Secondat, tá? Galerinha, sua principal obra, O Espírito das Leis. Ele vai propor a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Qual que é a ideia dele? Criar uma harmonia entre os poderes, não deixar que um poder se sobreponha aos demais. O legislativo vai fazer as leis que o governante deve seguir. O executivo deve executar as leis. E separado o judiciário para julgar os casos que envolvem a nação. No caso do Brasil, principais órgãos são executivo, presidência da República. Legislativo, o Congresso Nacional, formado por duas câmaras. Câmaras dos deputados federais e o Senado, ok? Judiciário, os órgãos da justiça, juízes, procuradores, órgão máximo, o STF. Nesse momento que o Brasil está passando por um forte embate entre alguns poderes, sobretudo a presidência, o STF, né, executivo e judiciário, é um assunto que pode pintar legal no vestibular desse ano. Então Montesquieu propõe a separação dos três poderes. Por que separar? Porque o rei absolutista tinha todos esses poderes em suas mãos. Então é preciso criar uma harmonia, um equilíbrio entre os três poderes, como propôs Charles de Secondat. A enciclopédia é uma importante obra do iluminismo. Ela foi organizada por dois filósofos e empresários também, Diderot e D'Alembert. Na enciclopédia você vai ter a base do pensamento de vários autores iluministas. Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert. E como a enciclopédia, pessoal, foi o primeiro best-seller europeu, vendeu muito. A enciclopédia foi fundamental para difundir o pensamento iluminista. Fundamental para difundir ali na Europa. Chegou inclusive no Brasil, através de contrabando, porque a coroa não permitia, mas também chegou no Brasil. Então, em vez de você comprar um livro de cada autor, a enciclopédia ela reunia essa base de pensamento iluminista. E como ela foi um grande best-seller, ela foi fundamental para espalhar o pensamento iluminista pela Europa. Tá, galerinha? Turma, os demais filósofos, Rousseau, pensamento fisiocrata, liberalismo e o despotismo esclarecido, veremos na parte 2 do iluminismo. Então um beijo para todos e assista a parte 2 para ter a aula completa do iluminismo.